Thiago Horácio Neto aqui da Rádio Povo CBN, prazer estar falando com você novamente. E agora eu queria perguntar um pouco sobre o jogo, da preparação, né? O Ceará foi um pouco prejudicado na preparação do jogo, o jogo acabou sendo adiado, também perdeu alguns jogadores importantes por conta da Covid-19, por conta de lesão. Eu queria saber se todo esse caos, todas essas circunstâncias que aconteceram atrapalharam um pouquinho a preparação do Alvinegro para enfrentar o Sergipe. Boa noite, prazer é meu. Sim, atrapalhou muito, né? Não só essa logística, né, que foi proporcionada aí pela organização da competição, infelizmente, né? A gente fez toda uma organização muito boa por parte do clube para chegarmos aqui com qualidade, com tempo hábil, e aí a nossa rotina de treinamentos fica extremamente prejudicada pela sequência do trabalho e somado, né, praticamente aos 17 a 18 jogadores que ficaram fora. São muitos jogadores que não são opção nesse momento e que acaba atrapalhando a nossa preparação, sem dúvida alguma. Mas há de se valorizar, né, o grupo que aqui esteve, jogadores que vestiram com muita honra, com muita doação, muita competitividade a camisa do Ceará. Fizemos uma partida, né, que no meu ponto de vista foi muito boa, onde merecemos a vitória, até por um placar mais elástico. Mas iniciar com o pé direito sempre é importante, né? O Ceará nas últimas duas edições não conseguiu iniciar vencendo, e hoje, né, a gente quebra essa rotina, inicia com uma vitória importante que nos dá confiança para o resto da temporada. Olá, boa noite, Lívia Rocha novamente, do Grupo Otimista. O Wesley estava treinando, tinha passagem para viajar e foi até elogiado por você durante a entrevista coletiva. Existe algum motivo para ele não ter ido junto com a delegação para jogar contra o Sergipe? Obrigada. Por nada. O motivo é porque o Wesley, ele recentemente tomou a segunda dose da sua vacina e o regulamento da CBF pede que ele tenha no mínimo 14 dias de intervalo após a segunda dose. Então ele teria que cumprir esse prazo de 14 dias, né, e consequentemente teve que ficar fora desse jogo. Por essa razão ele não fez parte da delegação. Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Thiago, agora o próximo jogo é um Clássico Rei. Existe o tempo hábil para trabalhar para esse Clássico Rei? Como é que você vê o tempo que te permite essa tabela para preparação para o confronto de sábado, o segundo da temporada, já um Clássico Rei? O tempo não é hábil, né? A gente sabe que o tempo está longe de ser excelente. Nós iríamos jogar no sábado passado esse jogo e estamos jogando na segunda-feira e vamos chegar em Fortaleza na terça. Então, realmente fomos prejudicados por essa dificuldade, né, da logística da troca do jogo, mas temos que nos adaptar, né? Não temos outro caminho, outra escolha. Muitos jogadores que voltaram agora recentemente a treinar, que perderam uma parcela importante do período de preparação devido ao afastamento por Covid, né? A gente programou com muita calma a nossa preparação, mas existem fatores que fogem ao nosso controle e que nós temos que remediar isso da melhor maneira possível, até porque sabemos que temos esse jogo bastante importante no sábado. Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Thiago, o que na partida você entende que era o que você imaginava mesmo e foi algo trabalhado? E o que você entende que te surpreendeu, positivo ou negativamente? O que para você teria sido alguma surpresa, talvez até por conta desse início de temporada, os jogadores terem feito acima do que você imaginava para este momento? O que me deixou satisfeito foi o número de situações de gol criadas, né? A nossa equipe foi uma equipe muito agressiva desde o início do jogo. Poderíamos ter feito 2-0 cedo, né, e mudar já o jogo para o decorrer dele, abrindo uma vantagem que poderia até nos dar uma tranquilidade maior. Isso penso que em menos de 10, 12 minutos a gente já poderia ter feito esses 2-0. Jogando fora de casa contra o adversário que ainda não havia perdido na temporada, né, uma preparação desde dezembro do ano passado também. Um adversário com muito mais lastro físico do que a gente. Então eu fiquei muito feliz porque a gente colocou em prática muitas combinações de jogada, foi muito competitivo nos duelos de 1 contra 1, os duelos defensivos, na pressão ao portador da bola, na pressão alta, tentando recuperar a bola o mais rápido possível. E o que me surpreendeu foi a superação comportamental dos jogadores. A gente sabe que eles estavam muito determinados a jogar,
mas a parte física sustentou muito bem, mesmo ainda não estando próximo do ideal, sabe? A gente conseguiu sustentar muito bem, um jogo muito físico, muito difícil e que nos dá, né, muita expectativa, uma expectativa bem positiva para a sequência dos jogos. Thiago Nunes, mais uma vez Sérgio Cavalcante, programa Futebol na Cidade. De todos os jogadores que você colocou para atuar, esses jogadores mais novos, eu acredito, Thiago, que o Marcos Vitor, que jogou na zaga, foi o jogador, a meu ver, que mais se destacou. Como você avalia a performance desse garoto em campo? É um atleta jovem que fez uma boa partida, né? Ele conseguiu, na maior parte do tempo, antecipar os seus duelos contra os atacantes. Teve algumas dificuldades em alguns momentos, que é natural até pela pouca idade, sendo o primeiro jogo dele frente, né, uma equipe profissional, então é um momento ímpar da carreira dele, é compreensível que em alguns momentos tenha oscilado, mas também apresentou, né, bons atributos na fase de construção de jogo, teve personalidade, né, para assumir a responsabilidade em momentos importantes, sentiu um pouco da dificuldade da parte física ao final do jogo, sabe, mas há de se valorizar sim o empenho dele, como de todos os outros, né, outros tantos jovens que atuaram hoje, meninos aí que estavam na categoria sub-20, disputando a Taça São Paulo e que foram chamados às pressas aí para compor o nosso elenco e fizeram parte desse jogo. Então, parabenizar o grupo de maneira geral, assim como o Marcos pelo trabalho que realizaram. Thiago, tudo bom? Horácio Neto aqui da Rádio Povo CBN, prazer estar falando com você, uma boa noite. Thiago, em razão, claro, dos inúmeros desfalques, também por razão de lesão ou até por Covid-19, você teve que improvisar em algumas posições, teve que usar alguns jogadores que eu acho que normalmente você não usará nessas posições que você colocou hoje. Eu queria que você me explicasse um pouquinho a sua ideia de jogo hoje, qual a razão de alguns jogadores, por exemplo, o Giovani um pouquinho mais aberto, essa variação no ataque entre Zé Roberto e Kleber. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente da imprensa e para o torcedor. Mas eu não improvisei ninguém, né? Todos os jogadores que jogaram nas posições que foram determinadas são atletas que já jogaram nas posições em outros momentos. O Giovani, por exemplo, é um atleta que desde a categoria sub-23 já jogou como segundo volante, é um meia de origem, né? Desde a base do Vitória, do Ituano. Já jogou aberto, jogou centralizado, jogou como primeiro volante, como segundo volante, é um jogador polivalente, então nada de novidade, né, nesse posicionamento dele. A própria escolha do Kleber e do Zé juntos, né, são dois atacantes que, mesmo tendo presença de área, sendo caras mais de área, eles conseguem contribuir com muitos movimentos de aproximação, de ataque à última linha, de ataque ao espaço. E é o tipo da característica do jogador que eu gosto no comando de ataque, jogadores que não ficam presos, né, parados ali, que tenham movimentação. Então, na minha ótica, foram todos atletas utilizados dentro de um contexto já treinado e que poderiam dar a performance esperada porque já tinham jogado nas posições. Thiago Nunes, boa noite. Sérgio Cavalcante, programa Futebol na Cidade. Parabéns pela vitória, com tantos problemas que você enfrentou, com jogadores que não puderam atuar. Agora, qual o pensamento, Thiago, já para sábado, Clássico Rei contra o Fortaleza? Como é que você pensa na sua equipe para essa partida? O pensamento é primeiro recuperar os atletas que aqui jogaram, avaliar quem dos atletas que testaram negativo para a Covid vão ter um mínimo de condição para compor o elenco para o jogo de sábado. Ninguém está em condição plena, né? A gente está muito longe dessa condição. Tivemos aí muitos e muitos casos de Covid, fora atletas que ainda não conseguiram ter um volume de treino adequado, né? O caso do Bruno Pacheco, do Fernando Sobral, entre outros atletas aí que estão sentindo algumas lesões até do ano passado ainda, o Eric mesmo que regressou há pouco tempo e agora teve Covid, o Buiú infelizmente vai ter que passar por um novo procedimento. Então muitos atletas que poderiam estar à disposição e que a gente não pode contar. Então vamos primeiro avaliar quem vai estar à disposição a partir de amanhã e pensar numa equipe equilibrada e que possa dar uma boa resposta desportiva dentro do campo para enfrentar o Clássico. Boa noite, professor Thiago Nunes. Aqui é Mário Kempis, do blog do Kempis e do TVC Esporte Clube. Parabéns pela vitória, parabéns pelo resultado. Queria que você pudesse falar um pouco sobre como foi toda essa odisseia, eu acho que essa é a palavra, odisseia, de sair daqui de Fortaleza até chegar em Aracaju, jogo adiado, vários desfalques, conexão no Sudeste, depois voltar para o Nordeste. E, obviamente, eu acho que uma recompensa a todo esse esforço seu, comissão técnica, dirigentes,
e jogadores conseguir esse resultado positivo. Muito obrigado. Obrigado a você pela consideração e também por essa prévia explanação, porque realmente foi o que aconteceu. Os atletas foram homens hoje, lutaram, mesmo nessas mudanças de logística, né, que sempre atrapalham o foco, sempre atrapalham a preparação. Todos conseguiram manter uma boa condição de concentração, né? A gente se propôs a fazer um jogo muito competitivo. Como falei antes, é um adversário que é o atual campeão sergipano. É um início de temporada, os caras já têm mais de 40 dias de preparação aí. Foi uma odisseia realmente, porque existe uma versão oficial que foi colocada, que todos sabem. Tem a não oficial, que ninguém vai ficar sabendo, né? Pelo menos não da minha parte, onde tiveram muitas ocorrências aí que nos fazem perceber que o futebol brasileiro não é fácil e a gente está muito longe de melhorar. Então a gente precisa realmente superar muitos aspectos aí para conseguir manter o profissionalismo e a capacidade, né, de trabalho, né, no mais alto nível. Então, valorizar todos, valorizar o clube, valorizar os dirigentes, valorizar o nosso presidente Robson, que se esforça muito junto com o Jorge e o Dimas para deixar o clube em plenas condições. E vamos firmes aí para a próxima semana de trabalho. Olá, boa noite. Lívia Rocha do Grupo Otimista. Deu para observar que Mendonça, o Kleber e o próprio Zé Roberto ficaram perto ali para bater o pênalti. Aí eu pergunto, existe algum cobrador oficial ou vai bater quem tiver melhor dentro do jogo? A conversa entre os atletas é algo normal, né? Eles têm toda a liberdade de conversar, até porque eles são profissionais que têm maturidade para fazer escolhas. Para esse jogo especificamente, o primeiro batedor escolhido foi o Zé Roberto, o segundo era o Mendonça e o terceiro era o Vitor Luiz. Essa rotina pode mudar de acordo com os jogos, né? Normalmente eu determino de 2 a 3 batedores por jogo e eles têm liberdade de escolha no momento do jogo. Porque, como qualquer situação na vida, existem momentos que você está com mais confiança e momentos que você está com menos confiança, né? Então a conversa natural, nada de criar casos em função disso. Boa noite para você, Thiago Nunes, Júlio Marquezine, Rádio Jovem Pan News, Rádio Cidade AM 860. Esta avaliação deste primeiro jogo do Ceará na Copa do Nordeste na temporada de 2022. O Ceará enfrentando várias dificuldades com relação a jogadores com problemas de Covid. Qual a tua avaliação desse jogo do Ceará nesta vitória de estreia na Copa do Nordeste, Thiago? Avaliação extremamente positiva, avaliação de uma equipe que foi competitiva, que demonstrou, né, muita força de vontade, venceu muitos duelos, encarou seu adversário. Um jogo muito difícil, eu penso que foi o jogo com mais faltas que eu participei nos últimos anos. Muito porque os jogadores competiram, encaixaram muita marcação, mas também pela arbitragem, né, que é muita falta, é muito difícil você fazer um jogo fluir com a arbitragem parando tantas e tantas vezes o jogo. Mas mesmo assim a gente conseguiu criar muitas oportunidades de gol, foi consistente a grande parte do jogo, se eu não estou equivocado, o adversário teve uma chance que foi numa bola parada agora no final do segundo tempo, e nós tivemos aí no mínimo 7 ocasiões muito importantes, cara a cara com o goleiro, de finalizar e fazer o gol. Então é de se valorizar, né, tudo que foi construído. Sabemos que os jogadores ainda estão distantes da sua forma ideal, estão sem ritmo de jogo, e ritmo se adquire somente jogando, e nós vamos ter que passar por cima de todas as adversidades que forem aparecendo para que a gente possa ser competitivos durante todo o ano.